Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais LivroCast. Hoje a gente tem a Nicole aqui com a gente Isso aí para um mergulho especial no essencialismo do Greg McKeown. é verdade. Nicole, preparada para desvendar os segredos de uma vida mais focada e com mais significado. Com certeza. Adoro esse livro. Ah, que legal. Ele é um guia prático para quem se sente sobrecarregado e quer ter mais controle sobre o tempo e a energia. É disso que a gente precisa. E posso que muitos dos nossos ouvintes também, Uhum. que nunca se sentiu sugado pela rotina, Nossa, sim? correndo para todo lado sem sair do lugar. Verdade. O essencialismo propõe um caminho para escapar dessa armadilha. É, A ideia central é simples: fazer menos, mas saber melhor, focando no que realmente importa e deixando de lado as distrações. exatamente. E o McKeown já começa o livro com uma história pessoal bem marcante. Ele conta que largou a faculdade de Direito, É mesmo? mesmo depois de investir tempo e energia porque percebeu que não era o caminho que ele queria para a vida dele. Essa história me chamou a atenção também. É como se ele tivesse tirado um peso das costas, né? Total. Ele nos faz pensar. Será que a gente também não está carregando pesos desnecessários? Sim. Será que a gente não está se agarrando a coisas que não nos servem mais? O que você acha, Nicole? Eu concordo com você. Muitas vezes a gente continua em um caminho por medo, Ah, sim. por inércia, por achar que não tem outra opção. É. Mas o McKeown nos mostra que a gente sempre tem o poder de escolha, mesmo quando parece que não. E essa escolha, por menor que pareça, pode ter um impacto enorme na nossa vida, né? Sem dúvida. O McKeown usa a própria história para ilustrar isso, Isso. mostrando como a decisão de largar direito abriu portas para ele se tornar escritor e palestrante. Uhum. E a escrever o próprio essencialismo. Quem sabe quantos de nós estamos a uma decisão de mudar tudo? É verdade. O que te impede de fazer uma mudança importante na sua vida? Nossa, que pergunta, hein? É para pensar. Essa é uma pergunta poderosa. E o livro nos convida a refletir sobre isso. Mas voltando à ideia de fazer menos, mas fazer melhor. Ah, O livro explora a fundo a regra 8 em 20, a famosa lei de Pareto. Vocês já tinham ouvido falar dela. claro. 80% dos resultados vêm de 20% dos nossos esforços. Mas como aplicar isso na prática? É aí que o essencialismo entra com tudo. Ele nos desafia a identificar as poucas atividades vitais, os 20% que realmente impulsionam nossos objetivos e sucesso, e a ter a coragem de cortar o resto. É. Os 80% que são apenas distrações. Parece simples, mas não deve ser fácil, né? A gente tende a se apegar a tarefas, compromissos, coisas que no fundo não são tão importantes assim. Verdade. Mas o livro nos dá ferramentas para identificar o que é essencial. Uma dica que eu achei muito útil é a matriz essencialista. A matriz essencialista. Você coloca todas as suas atividades em uma matriz com 4 quadrantes. Importante e urgente, importante, não importante e urgente. Nossa, E não importante, não urgente. caramba. Aí você consegue visualizar quais atividades realmente merecem sua atenção. Interessante. Essa matriz me lembra um pouco a matriz Eisenhower, que também ajuda a priorizar tarefas. Mas, e aí, o que a gente faz com as atividades que não são essenciais? É, Simplesmente elimina. nem sempre é tão simples assim. Às vezes a gente precisa delegar, automatizar ou simplesmente adiar. Entendi. O importante é ter consciência do que é essencial e ter a disciplina para focar nisso. Falando em disciplina, o livro também destaca a importância de criar espaço para pensar, refletir, Sim, se conectar com o que realmente importa. E usa o exemplo do Bill Gates, que tirava semanas inteiras, é. as think weeks, Isso. para se dedicar à reflexão estratégica. Será que a gente consegue fazer isso na nossa rotina corrida? É um desafio, com certeza. É. Mas o McKeown argumenta que, mesmo pequenos momentos de reflexão, podem fazer a diferença. Pode ser um tempo para meditar, para caminhar na natureza, Uhum. para simplesmente sentar em silêncio e observar os próprios pensamentos. Olha só. O importante é criar esse espaço para se desconectar do mundo exterior e se conectar com a sua voz interior. Essa pausa para reflexão parece ser essencial para a gente ter clareza do que realmente importa. E aí, como a gente faz para discernir o que é essencial no meio de tantas informações e demandas? O livro compara esse processo ao trabalho de um jornalista investigativo. É preciso filtrar as informações, separar o joio do trigo, questionar, analisar até chegar à essência da questão. E o McKeown dá várias dicas para a gente fazer isso no dia a dia. Por exemplo. Manter um diário, anotar ideias e pensamentos, observar padrões, fazer perguntas poderosas, ir a campo para entender os problemas de perto e prestar atenção aos detalhes incomuns que fogem do padrão. Entendi. É como se a gente estivesse investigando a nossa própria vida, buscando pistas do que realmente importa. É. E aí, quando a gente descobre o que é essencial, muitas vezes a gente precisa dizer não, porque não é.
né? Sim. E essa é uma das partes mais desafiadoras do livro. Sem dúvida. Dizer não pode ser difícil, principalmente quando a gente quer agradar a todos, quando tem medo de perder oportunidades, quando se sente na obrigação de dizer sim. Sim, sim. Mas o McKeown nos mostra que dizer não ao que não é essencial é fundamental para proteger nosso tempo, nossa energia e nosso foco. E como a gente faz para dizer sem magoar as pessoas, sem parecer grosseiro? O livro nos ensina a arte do não elegante. A arte do não elegante. Me explica isso melhor. É usar frases como adoraria ajudar, mas estou comprometido com outro projeto no momento, ou posso indicar outra pessoa que talvez possa te ajudar. A ideia é ser firme, mas sem fechar portas, mostrando respeito pela outra pessoa. Faz sentido. E essa firmeza, essa capacidade de dizer não, também pode ser vista como a forma de autocuidado. Com certeza. A gente está protegendo o nosso tempo, a nossa energia, a nossa saúde mental. Isso. E estamos de volta para a segunda parte do nosso mergulho no essencialismo. Espero que tenham aproveitado a pausa para respirar fundo e recarregar as energias. Respirar fundo faz toda a diferença, né? Às vezes a gente fica tão focado na correria do dia a dia que esquece de fazer o básico. Respirar. Verdade. E essa pausa para respirar, para se reconectar consigo mesmo, é um dos pilares do essencialismo. A gente precisa criar espaço na nossa rotina para refletir, para ouvir a nossa intuição, para ter clareza do que realmente importa. E por falar em clareza, a gente estava conversando antes do intervalo sobre a importância de criar rotinas. Lembra que a gente até usou o exemplo do Michael Phelps, que tinha uma rotina super detalhada antes de cada competição. Sim, e o ponto aqui vai além de simplesmente ter uma rotina. A chave é ter a rotina certa, aquela que te ajuda a realizar as atividades essenciais sem esforço. Sem esforço. O Phelps, por exemplo, visualizava cada passo da prova mentalmente, e isso o ajudava a entrar no estado mental ideal para nadar. Mas, e para quem não é atleta olímpico, como aplicar essa ideia na vida real? Como criar uma rotina que funcione de verdade? O livro sugere que a gente comece identificando os gatilhos que nos levam a realizar atividades não essenciais. Os gatilhos? Por exemplo, se você tem o hábito de checar as redes sociais em que acorda, o gatilho é o despertador. Então, que tal mudar o gatilho? Coloque o despertador longe da cama para ter que se levantar para desligá-lo. E em vez de pegar o celular, vá direto para outra atividade essencial como meditar, ler um livro, fazer exercícios ou preparar um café da manhã saudável. É como se a gente estivesse reeducando o nosso cérebro, né? Criando novas conexões, novos hábitos. Isso. Que nos impulsionam na direção que a gente quer seguir. E falando em direção, a gente também estava conversando sobre a importância de ter um objetivo claro. Sim. Um propósito de vida. O McKeown nos exemplo do Nelson Mandela. Isso. Que passou 27 anos na prisão, mas nunca perdeu de vista o seu objetivo. Acabar com o apartheid na África do Sul. É um exemplo inspirador, né? E mostra como a clareza de propósito nos dá força, resiliência, motivação para superar os desafios. Mas como encontrar esse propósito? É algo que a gente simplesmente descobre como um raio que cai do céu? Ou é algo que a gente constrói ao longo do tempo como um quebra-cabeça que a gente vai montando aos poucos? Eu acho que é um pouco dos dois. Às vezes a gente tem um estalo, uma epifania, e de repente tudo fica claro. Mas na maioria das vezes é um processo gradual de autoconhecimento, de experimentação, de aprendizado. O livro não dá uma receita pronta, mas oferece algumas dicas valiosas. E que dicas são essas? Como a gente pode começar a trilhar esse caminho em busca do nosso propósito? Uma dica é se conectar com os nossos valores, com o que realmente é importante pra gente. O que te move, o que te inspira, o que te faz vibrar. Outra dica é experimentar coisas novas, sair da zona de conforto. Se permita explorar diferentes áreas, diferentes atividades, diferentes caminhos. Adorei essa ideia de experimentar, de se aventurar. É como se a gente estivesse testando diferentes sabores de sorvete até encontrar o nosso preferido. Que legal! E como saber se estamos no caminho certo? Tem algum sinal, algum indicador? O livro sugere que a gente preste atenção à nossa intuição, aos sinais que a vida nos dá. Aquela voz interior que às vezes sussurra, às vezes grita, mas que a gente nem sempre escuta. E também que a gente peça feedback para as pessoas que nos conhecem bem, que podem nos dar uma perspectiva diferente sobre nós mesmos. É verdade. Às vezes a gente está tão imerso na nossa própria vida que não consegue enxergar as coisas com clareza. O olhar de fora pode nos ajudar a ter uma visão mais ampla, mais objetiva. E uma vez que a gente encontra esse propósito, como a gente faz para mantê-lo vivo? Para não perder o foco no meio da correria do dia a dia. Essa é a grande questão, né? Como manter a chama acesa. A motivação lá em cima.
Mesmo quando a gente está cansado, estressado, desanimado. O livro sugere que a gente crie um mantra. Um mantra. Uma frase que nos lembra do nosso propósito. Uhum. Uma frase curta, poderosa, que a gente possa repetir mentalmente sempre que precisar de um empurrãozinho, de um incentivo. Eu adoro essa ideia do mantra. É como ter um lembrete positivo colado na geladeira ou na tela do computador, para nos manter conectados com o que realmente importa. E além do mantra, o que mais a gente pode fazer para fortalecer essa conexão com o nosso propósito? O livro sugere que a gente se conecte com pessoas que compartilham dos nossos valores, que nos inspiram e nos motivam a seguir em frente. Rodeie-se de pessoas que acreditam em você, que te apoiam, que te incentivam a ser a sua melhor versão. E também é importante criar rituais que te conectem com o seu propósito. Rituais. Pode ser um momento de meditação, um passeio na natureza, um tempo para escrever, para pintar, para tocar um instrumento musical, para fazer algo que te faça sentir vivo, conectado com a sua essência. Que legal. São dicas simples, mas poderosas. E falando em poder, a gente também estava conversando sobre a importância de ter coragem para desafiar o status quo. Isso. Para questionar as regras, para pensar fora da caixa. O McKeown usa o exemplo do sistema de saúde americano, que é extremamente caro e ineficiente. E nos desafia a repensar esse sistema, a buscar alternativas que sejam mais justas e acessíveis. E essa coragem se aplica a várias áreas da nossa vida, né? A gente pode ter coragem para mudar de carreira, para começar um novo projeto, para terminar um relacionamento que não nos faz bem, para dizer não porque não nos serve mais, para viver uma vida mais autêntica, mais alinhada com os nossos valores. E ter coragem para ser a gente mesmo, para seguir os nossos sonhos, para fazer o que realmente amamos, para viver uma vida com mais propósito, com mais significado. Exatamente. E essa coragem muitas vezes envolve dizer não, né? A gente já falou sobre isso na primeira parte, mas é importante reforçar que dizer não é uma forma de proteger o nosso tempo, a nossa energia, o nosso foco. É uma forma de garantir que a gente esteja investindo nos nossos projetos, nos nossos sonhos, nos nossos relacionamentos. Mas dizer não também pode ser um ato de amor próprio, de autocuidado. A gente está dizendo sim porque é importante para nós, porque nos faz bem, porque nos permite viver com mais leveza, com mais alegria. E o livro dá dicas de como dizer não de forma elegante, sem ser grosseiro. Ele sugere frases como: adoraria ajudar, mas estou comprometido com outro projeto no momento. Ou posso te indicar outra pessoa que talvez possa te ajudar. A ideia é ser firme, mas sem fechar portas, mostrando respeito pela outra pessoa. E às vezes a gente tem dificuldade de dizer não porque tem medo de desapontar os outros, de ser julgado, de perder oportunidades. Sim. Mas o livro nos ensina que a gente precisa ter compaixão por si mesmo. Entender que não podemos agradar a todos o tempo todo. E que às vezes dizer não é a melhor forma de cuidar de si mesmo. E de garantir que a gente esteja disponível para ajudar quando realmente for importante. E também é importante lembrar que a gente não precisa dar explicações elaboradas para justificar o nosso não. Um simples não obrigado ou não posso me comprometer com isso agora já é suficiente. É verdade. A gente tem o direito de dizer não sem se sentir culpado, sem precisar se justificar. E falando em se sentir bem, o livro também fala da importância de ter momentos de descanso, de lazer, de conectar com a natureza, de fazer coisas que nos dão prazer. O descanso é fundamental para a gente recarregar as energias, ter mais criatividade, ter mais clareza mental, ter mais disposição para lidar com os desafios do dia a dia. Um descanso como um abraço quentinho na alma, né? Nossa, é verdade. Um momento para a gente se reconectar consigo mesmo, com o que realmente importa. E o livro cita estudos que comprovam os benefícios do descanso para a nossa saúde física e mental. Ele sugere que a gente inclua atividades de lazer na nossa rotina, que a gente tire férias, que a gente se permita ter momentos de ócio, de não fazer nada, simplesmente ser. Esses momentos de ócio, de não fazer nada, são tão importantes quanto os momentos de produtividade, né? Sim. É quando a gente relaxa, se desconecta, que a criatividade flui, que as ideias surgem. Que a gente se reconecta com a nossa essência. E por falar em se conectar, o livro também fala da importância de ter uma vida equilibrada, né? De não focar só no trabalho, mas também na família, nos amigos, nos hobbies, em atividades que nos nutrem, que nos fazem sentir vivos. Sim. O livro fala da importância de ter uma vida integrada.
de não separar as diferentes áreas da nossa vida, mas de integrá-las de forma que elas se complementem, que elas se alimentem mutuamente. É como se a gente estivesse tecendo uma teia com fios de diferentes cores, diferentes texturas, diferentes espessuras, mas que juntos formam um desenho único, harmonioso, que representa a nossa vida em toda a sua plenitude. E para criar essa teia, essa vida integrada, o livro sugere que a gente crie rituais que nos ajudem a fazer essa integração. Pode ser um jantar em família toda semana, um passeio no parque com os amigos todo domingo, um momento de leitura antes de dormir, um tempo para cuidar do jardim, para cozinhar, para fazer algo que nos dê prazer, que nos conecte com o que realmente importa. Esses rituais são como âncoras que nos conectam com o que é essencial, que nos lembram o que realmente importa, que nos ajudam a manter o foco, a ter uma vida mais equilibrada, mais harmônica, mais feliz. E falando em rituais, o livro também fala da importância de ter uma rotina matinal, né? Verdade, a rotina matinal é fundamental para a gente começar o dia com o pé direito, com mais energia, com mais foco, com mais disposição para encarar os desafios que a vida nos apresenta. O livro sugere que a gente crie uma rotina matinal que inclua atividades como meditação, exercícios físicos, leitura, um café da manhã nutritivo, um tempo para se conectar com a natureza, para agradecer pelas coisas boas que temos na vida. Criar uma rotina matinal é como preparar o terreno para plantar uma semente que vai florescer ao longo do dia. Que bonito! E essa semente pode ser a semente da gratidão, da alegria, da criatividade, da produtividade, do amor. E para que essa semente floresça, é importante que a gente tenha um ambiente propício para o seu crescimento. E o livro também fala sobre isso, sobre a importância de ter um ambiente de trabalho organizado, que nos inspire, que nos motive, que nos ajude a ter mais foco, mais concentração, mais criatividade. É verdade, a gente se sente mais leve, mais tranquilo, mais inspirado quando o nosso ambiente de trabalho está organizado. A gente sabe onde estão as coisas, quando tudo flui com mais harmonia. E o livro dá dicas de como organizar o nosso espaço de trabalho, de como eliminar os excessos, de como criar um sistema de organização que funcione pra gente, que nos ajude a ter mais clareza mental, mais foco, mais produtividade. E além do espaço físico, o livro também fala da importância de ter uma caixa de entrada zerada, né? Nossa, sim. Aquela sensação de ter centenas de e-mails não lidos, de notificações pipocando na tela do celular o tempo todo. Pode ser extremamente estressante, né? Sem dúvida. A caixa de entrada do e-mail é uma das maiores fontes de distração e de estresse nos dias de hoje. E o livro sugere que a gente processe os e-mails diariamente, que a gente responda os que precisam ser respondidos, que a gente arquive os que precisam ser arquivados e que a gente delete os que não são mais necessários. E ele também sugere que a gente desative as notificações do celular, que a gente reserve um tempo específico do dia para checar as redes sociais, que a gente crie filtros para evitar que e-mails irrelevantes cheguem na nossa caixa de entrada. Nossa, quanta dica boa. Acho que a gente precisa se conscientizar de que a tecnologia pode ser uma grande aliada, Sim, mas também pode ser uma grande vilã. com certeza. A tecnologia pode nos ajudar a ser mais produtivos, a nos conectar com pessoas do mundo inteiro, a ter acesso à informação de forma rápida e fácil. Mas ela também pode nos escravizar, nos distrair, nos desconectar do que realmente importa. E o livro nos convida a usar a tecnologia de forma consciente, a nosso favor e não contra nós. E falando em usar as ferramentas a nosso favor, o livro também fala da importância de ter um sistema de organização para as tarefas, né? É verdade. Com tantas demandas, tantos compromissos, tantas coisas para fazer, é fácil se perder no meio do caminho? Verdade. E o livro sugere que a gente use uma ferramenta de gestão de tarefas como Trello, o Asana, ou o Wunderlist, ou até mesmo um simples caderno, e que a gente crie um sistema de organização que nos ajude a priorizar as tarefas, a delegar as que podem ser delegadas, a ter uma visão geral do que precisa ser feito, a ter mais clareza e controle sobre o nosso tempo e a nossa energia. E ter um sistema de organização para as tarefas nos ajuda a ter mais foco, mais concentração, mais produtividade. Sim. E, consequentemente, mais tempo livre para fazer o que realmente amamos, para passar tempo com as pessoas que amamos, para ter uma vida mais equilibrada, mais harmônica, mais feliz. Exatamente. E além de organizar as tarefas, o livro também fala da importância de ter um tempo para pensar, para refletir, para ter novas ideias, para se conectar com a nossa intuição, para ter mais clareza sobre os nossos objetivos, sobre os nossos sonhos, sobre o que realmente importa para nós. Ter um tempo para pensar é como dar um
presente para nossa mente, né? É verdade. É como se a gente estivesse nutrindo a nossa alma com ideias, com insights, com inspirações. E o livro sugere que a gente inclua na nossa rotina um tempo para pensar, para ter insights, para relaxar a mente, para se conectar com a nossa criatividade, para ter novas ideias. Pode ser um tempo para caminhar na natureza, para tomar um banho demorado, para meditar, para fazer yoga, para ler um livro, para ouvir música, para fazer algo que nos ajude a relaxar e a ter insights. É como se a gente estivesse criando um espaço sagrado para nossa mente, um espaço onde a gente possa se conectar com a nossa essência, com a nossa criatividade, com a nossa intuição. E esse espaço pode ser em qualquer lugar, em qualquer momento. O importante é criar esse hábito de se conectar com a nossa mente, de ter um tempo para pensar, para refletir, para ter insights. E ter esse tempo para pensar, para refletir, para ter insights, nos ajuda a ter mais clareza sobre os nossos objetivos, sobre os nossos sonhos, sobre o que realmente importa para nós. E isso nos ajuda a fazer escolhas mais conscientes, a ter uma vida mais autêntica, mais significativa, mais plena. E por falar em se conectar, o livro também fala da importância de ter um tempo para se conectar com a gente mesmo, né? Em meio a tanta correria, a tantos compromissos, a tantas demandas. A gente acaba se desconectando da nossa essência, da nossa alma, do que realmente nos faz feliz. É verdade. A gente precisa se reconectar com a nossa criança interior, com a nossa intuição, com a nossa criatividade, com a nossa alegria, a nossa essência. E o livro sugere que a gente tenha momentos de solitude, que a gente se desconecte do mundo exterior, que a gente se conecte com a nossa voz interior, que a gente se permita ter momentos de silêncio, de introspecção, de autoconhecimento. Esses momentos de solitude, de introspecção, de autoconhecimento, são como um mergulho no oceano da nossa alma. A gente pode encontrar as pérolas da sabedoria, da paz, da felicidade. E para fazer esse mergulho, o livro sugere que a gente pratique a meditação, que a gente faça yoga, que a gente passe um tempo em silêncio, que a gente faça atividades que nos ajudem a nos conectar com a nossa essência. Esses momentos de conexão com a gente mesmo são essenciais para a gente ter mais clareza, mais paz interior, mais equilíbrio, mais felicidade. E falando em se conectar, o livro também fala da importância de ter um tempo para se conectar com os outros, né? A gente é ser humano, a gente precisa de contato, de afeto, de amor, de amizade. Verdade, a gente precisa nutrir os nossos relacionamentos, cultivar as nossas amizades, ter momentos de qualidade com as pessoas que amamos, criar laços fortes que nos sustentem, que nos inspirem, que nos ajudem a crescer, a evoluir, a sermos pessoas melhores. E ter relacionamentos saudáveis, nutritivos, é fundamental para a nossa saúde física, mental e emocional. Com certeza. Quando a gente se sente amado, acolhido, compreendido, a gente se sente mais forte, mais confiante, mais capaz de lidar com os desafios da vida. E para nutrir os nossos relacionamentos, o livro sugere que a gente reserve um tempo na nossa agenda para se conectar com as pessoas que amamos. Que a gente faça jantares em família, que a gente marque encontros com os amigos, que a gente faça atividades que nos ajudem a fortalecer os nossos laços, que a gente demonstre o nosso amor, o nosso carinho, a nossa gratidão pelas pessoas que fazem parte da nossa vida. Esses momentos de conexão com as pessoas que amamos são como um bálsamo para a alma, né? Sem dúvida. Eles nos nutrem, nos revigoram, nos dão força para seguir em frente. E por falar em seguir em frente, tal, a gente fazer uma pausa para recarregar as energias e voltar daqui a pouco para a última parte do nosso mergulho no essencialismo. Combinado. Voltamos já para finalizar nossa conversa e compartilhar as nossas reflexões finais sobre esse livro que nos convida a ter uma vida mais leve, mais focada, mais significativa. Até daqui a pouco. E voltamos para a última parte do nosso mergulho no essencialismo. O tempo voa quando a gente está imerso numa conversa tão rica e inspiradora, né? Voa mesmo. Já exploramos tantas ideias, tantos conceitos, tantos exemplos, parece que já estamos conversando há horas. E ainda temos muito o que compartilhar. Mas antes de continuarmos, queria retomar um ponto que a gente discutiu na parte anterior. A importância de ter uma vida equilibrada, integrada, onde as diferentes áreas da nossa vida se complementam, se alimentam mutuamente. O livro fala da importância de criar rituais que nos ajudem a fazer essa integração. Você tem algum ritual, Caleb, que te ajuda a conectar as diferentes áreas da sua vida? Tenho sim. Todo domingo de manhã eu preparo um café da manhã especial para minha família. É um momento sagrado onde a gente se reúne, conversa, compartilha as alegrias e os desafios da semana e se conecta de forma mais profunda. Esses momentos me dão energia, me inspiram, me fazem sentir mais conectado com o que realmente importa. E você, Nicole?
Tem algum ritual que te ajuda a ter uma vida mais integrada? Tem sim. Todo dia, antes de dormir, eu escrevo no meu diário de gratidão. Anoto 3 coisas pelas quais sou grata naquele dia. Pode ser algo simples como um abraço apertado, um dia de sol, um café gostoso. Esse ritual me ajuda a ter uma perspectiva mais positiva da vida, a focar nas coisas boas, a ter mais gratidão, mais alegria, mais paz interior. Que lindo. Adorei esse ritual. Acho que a gente precisa cultivar a gratidão no nosso dia a dia, né? É tão fácil a gente focar nos problemas, nas dificuldades, das coisas que não estão funcionando. Mas quando a gente para agradecer pelas coisas boas, a gente muda a nossa vibração, a gente atrai mais coisas boas para nossa vida. Exatamente. E falando em atrair coisas boas, o livro também fala da importância de ter clareza sobre os nossos objetivos, sobre os nossos sonhos, sobre o que realmente queremos realizar na nossa vida. Quando a gente tem clareza dos nossos objetivos, a gente consegue direcionar a nossa energia, nosso foco, os nossos esforços para a realização dos nossos sonhos. É como se a gente estivesse desenhando o mapa, traçando a rota que a gente quer seguir, definindo o destino que a gente quer alcançar. E para traçar essa rota, para definir esse destino, a gente precisa ter clareza dos nossos valores, dos nossos princípios, do que realmente é importante para a gente. Com certeza. Os nossos valores são como a bússola que nos guia, que nos ajuda a fazer escolhas mais conscientes, a ter uma vida mais autêntica, mais alinhada com a nossa essência. E para ter clareza dos nossos valores, a gente precisa se conectar com a nossa intuição, com a nossa sabedoria interior, com a nossa alma. E para fazer essa conexão, a gente precisa ter momentos de solitude, de introspecção, de autoconhecimento. A gente precisa se desconectar do mundo exterior, do barulho da correria, das distrações. E se conectar com o silêncio, com a paz interior, com a nossa essência. Esses momentos de solitude, de introspecção, de autoconhecimento são essenciais para a gente ter mais clareza, mais foco, mais direção na vida. É como se a gente estivesse fazendo uma limpeza na nossa mente, eliminando os pensamentos negativos, as crenças limitantes, os medos, as inseguranças e abrindo espaço para a luz, para a positividade, para a criatividade, para a intuição. Esses momentos de solitude são como um presente que a gente dá para a nossa alma, né? Um momento para a gente se reconectar com a nossa essência, com o que realmente importa, com o que nos faz feliz. E por falar em felicidade, o livro também fala da importância de ter um propósito de vida, de ter algo que nos dê sentido, que nos faça sentir que estamos contribuindo para algo maior do que nós mesmos. Ter um propósito de vida é como ter uma estrela guia que nos ilumina o caminho, que nos dá direção, que nos motiva a seguir em frente, que nos faz sentir que a nossa vida tem um significado, um propósito. E para encontrar esse propósito, a gente precisa se conectar com os nossos valores, com os nossos talentos, com as nossas paixões, com o que realmente nos move, com o que nos faz vibrar, com o que nos faz sentir vivos. E a gente precisa ter coragem para seguir os nossos sonhos, para fazer o que realmente amamos, para viver uma vida com mais propósito, com mais significado, com mais alegria. E essa coragem muitas vezes envolve dizer não porque não nos serve mais, porque não está alinhado com os nossos valores, com os nossos objetivos, com os nossos sonhos. E dizer não pode ser libertador, né? Quando a gente diz não porque não nos serve mais, a gente abre espaço para o novo, porque realmente importa, porque nos faz feliz. E a gente precisa ter compaixão por si mesmo, entender que não podemos agradar a todos o tempo todo e que às vezes dizer não é a melhor forma de cuidar de si mesmo, de garantir que a gente esteja disponível para o que realmente importa, para o que nos faz bem, para o que nos faz feliz. E ter compaixão por si mesmo também significa se perdoar pelos erros, pelas falhas, pelas decisões erradas que a gente tomou no passado. A gente não precisa se culpar, se martirizar, se punir pelos erros do passado. A gente precisa aprender com os erros, tirar lições valiosas e seguir em frente, com mais sabedoria, com mais leveza, com mais amor. E ter amor por si mesmo, pelos outros, pela vida. É um ingrediente secreto para uma vida mais feliz, mais plena, mais significativa. Quando a gente tem amor no coração, a gente consegue enxergar beleza em tudo. A gente consegue perdoar, a gente consegue ser grato, a gente consegue ser feliz. E a gente encerra por aqui o nosso mergulho no essencialismo com o coração cheio de gratidão, de inspiração, de esperança. Esperamos que vocês tenham gostado dessa jornada, que tenham aprendido coisas novas, que tenham se inspirado a ter uma vida mais essencialista, mais focada, mais significativa. E que a gente possa levar os ensinamentos do essencialismo para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para as nossas escolhas, para os nossos relacionamentos, para o nosso trabalho, para a nossa vida como um todo. E que a gente possa viver com mais propósito, com mais intenção, com mais clareza, com mais foco, com mais leveza, com mais alegria, com mais amor. E a gente se despede por aqui. Com um coração cheio de gratidão pela companhia de vocês nessa jornada. Um abraço apertado e até a próxima.